Olá turma, tudo bem? Eu sou o professor Reginaldo, sou responsável pela disciplina de Fundamentos de Administração Financeira do curso de Assistente Financeiro. Espero que até aqui estejam acompanhando de forma adequada e conseguindo absorver bem os conteúdos da disciplina já ministradas, ok? Daremos início agora ao nosso curso com a disciplina de Fundamentos de Administração Financeira. No roteiro da nossa aula, nós vamos apresentar para vocês os fundamentos em administração, quais são as teorias vigentes. Nós vamos apresentar também um pouco de introdução à contabilidade, discutir o que são ativos, passivos. Vamos apresentar para vocês, em noções de matemática financeira, o que são juros simples, o que são juros compostos, o que é montante, como se calcula para obter o resultado de juros simples e juros compostos, de uma forma bem dinâmica. Eu vou apresentar para vocês dois exemplos bem práticos. E por fim, nós vamos finalizar esse primeiro módulo com o planejamento financeiro, apresentando para vocês o que de fato compõe o planejamento financeiro. Vamos lá, atenção! Fundamentos em administração. Mas o que de fato que é administração? Chiavenato é um grande autor que trabalha bastante os diversos temas da administração. E nada mais justo que trazer ele para conceituar o que é administração. Você já deve ter ouvido falar sobre PODC quando se trata de administração, mas o que de fato é PODC? A administração é um processo de planejar, organizar, dirigir e controlar os usos de recursos a fim de alcançar objetivos. E a tarefa básica da administração é de fazer as coisas por meio de pessoas de maneira eficiente e eficaz. Apresentamos aqui embaixo um quadro que compõe o que é a administração. A administração é basicamente a interseção entre esses termos: planejar, organizar e dirigir e controlar o uso de recursos para atingir os objetivos, ok? E a partir daí, a tarefa básica da administração é a de fazer as coisas por meio de pessoas de maneira eficiente e eficaz. Teorias da administração. Há um efeito cumulativo e abrangente das diversas teorias, com suas diferentes contribuições e enfoques. Todas elas são válidas e atuais, embora cada qual valorize diferentes variáveis. Cada teoria administrativa surgiu como resposta aos problemas empresariais relevantes de sua época, e todas foram bem-sucedidas nas soluções específicas para tais problemas. Assim, todas as teorias administrativas são aplicáveis às situações atuais. E o administrador precisa conhecê-las para ter à sua disposição um naipe de alternativas para as situações. Isso foi o que Chiavenato apresentou para a gente. Basicamente, as teorias da administração se dividem em duas abordagens. A abordagem clássica da administração, que compõe essa abordagem clássica, são as teorias da administração científica e a teoria clássica da administração. E a abordagem humanística, que é composta pela teoria das relações humanas. Mais adiante, nós veremos exemplos dos autores que encabeçaram tais teorias. Na administração científica, apresentamos Taylor, que é o famoso pai da administração. Ele aplicou o estudo de tempos e movimentos, ele deu ênfase nas tarefas, ele é caracterizado pelo sistema de produção Fordismo. Ocorreu nesse período uma especialização do trabalho e uma linha de montagem. Já a teoria clássica, Fayol é o fundador da teoria clássica, com ênfase na estrutura, com funções da administração e princípios da administração. Ele estabeleceu funções e princípios na teoria clássica. Já a teoria das relações humanas, o teórico que encabeçou essa teoria é Altomai, com a experiência de Althorne. A ascensão da psicologia e sociologia para entender melhor as relações humanas. Ocorreu uma maior preocupação com as pessoas e os grupos sociais, com foco nas pessoas.
E a partir dessas teorias, outras foram reformuladas, sempre retomando ou acrescentando novos vieses, até se chegar a teorias mais modernas e as atuais. Daremos início agora um pouco de introdução à contabilidade. Quem são os usuários da contabilidade? São os sócios, acionistas, proprietários, diretores, administradores, executivos, instituições financeiras, empregados, sindicatos e associados, institutos de pesquisa, fornecedores, clientes, órgãos governamentais e o fisco. Esses são os usuários da contabilidade. E o que é patrimônio? São um conjunto de bens, direitos e obrigações vinculadas à entidade econômica administrativa. E para isso existem várias técnicas contábeis que podem ser descritas como escrituração, demonstrações financeiras, que é o balanço patrimonial, e a demonstração do resultado do exercício, o famoso DRE. Então, a função administrativa da contabilidade envolve o controle do patrimônio, que são bens tangíveis, intangíveis, direitos, obrigações e patrimônio líquido. Já as funções econômicas da contabilidade, a função econômica da contabilidade envolve a apuração de resultados, resultado positivo ou lucro e resultado negativo, que consideramos como prejuízo ou nulo. Vamos lá para apresentar para vocês a composição patrimonial. O ativo. O que são os ativos? São os bens e direitos. E o que compõe os bens e direitos? É o caixa da empresa, a conta do banco, a movimentação na sua conta do banco, suas aplicações financeiras, marcas e patentes, contas a receber e o ativo imobilizado, que são os imóveis. Já o que compõe o passivo? O passivo é composto pelas obrigações da empresa, que são os empréstimos, pagamento de fornecedores, contas a pagar, tais como água e energia elétrica, e os diversos impostos. E o patrimônio líquido é o lucro ou prejuízo acumulado. Iremos apresentar agora noções de matemática financeira, para que você entenda de uma maneira bem mais prática e que sejamos bem mais objetivos. Peço que você fique atento a essas siglas. J significa juros, N é o tempo, C é o capital e I é a taxa. Certo? Para calcular o montante, devemos somar o capital mais os juros. Para a gente calcular os juros simples, precisamos do capital vezes a taxa de juros vezes o tempo. E para a gente saber o cálculo de juros simples, juros compostos, a fórmula é capital, abre parênteses, 1 mais a taxa, fecha parênteses, elevado ao tempo. Mais adiante eu tenho dois exemplos de juros, de cálculo de juros, um de juros simples e outro de juros compostos. Vocês vão acompanhar e vão ver que é bem simples esse cálculo. Tem uma dica aqui para vocês. Pesquise mais sobre a calculadora financeira HP12C. A calculadora HP12C é uma calculadora financeira programável utilizada na execução de cálculos financeiros envolvendo juros compostos, taxas de retorno e amortização. Agora vamos para os exemplos. Exemplo 1. O investidor aplica R$1.000 a juros simples de 3% ao mês. Determine o valor recebido após um ano. Fiquem atentos a esses exemplos. Pode ser que um desses exemplos caia na avaliação de vocês. Fiquem atentos. Qual é o valor investido? R$1.000. Qual é a taxa de juros? 3%. Repetindo. O valor aplicado, R$1.000. A taxa de juros, 3% ou 0,03. O N é o período, é de um ano, que é igual a 12 meses. Lembrando da nossa fórmula do slide passado, juros é igual ao valor total que se pretende aplicar, vezes a taxa, vezes o período.
Veja bem, juros é igual, o juros simples é igual a 1.000, que é o valor aplicado, vezes 0,03, que é a taxa de juros, vezes o período, que são 12 meses. Fazendo um cálculo bem rápido, o resultado dos juros é de 360. Esse é o juros durante um ano de R$1.000 sobre uma taxa de 3%. Então, os juros obtidos será de R$360, somando-se ao capital. Temos a fórmula do montante. Montante é igual o valor investido inicial mais os juros, que seria R$1.000 mais 360. O montante o montante resultante dessa aplicação de 3% ao mês será de R$1.360. Após um ano, o investidor vai receber esse valor. Ok? Vamos agora para o exemplo de juros composto. Exemplo 2. Aplicando hoje na caderneta de poupança a quantia de R$20.000, qual será o montante gerado ao final de 4 anos, sabendo que a rentabilidade mensal é de 0,5%? Vamos para a fórmula. Montante investido, a quantia investida, vezes 1 mais a taxa elevado a N, N que é o período. Qual é o montante? 20.000. A taxa, 0,5 ao mês, ou 0,005. N são os anos. 4 anos, cada um a 12 meses, teremos 48 meses. Observe que o tempo e a taxa devem estar no mesmo período. Vamos aplicar na fórmula, vai ser 20.000 vezes 1 mais 0,005 elevado a 48. Teremos 20.000 vezes 1,2704891611. Multiplicando esse valor por 20.000, teremos o resultado de 25.409,78. O montante produzido será de R$ 25.409,78. É bem simples a forma, basta a gente saber aplicar e ter uma calculadora para a gente fazer esse cálculo. Lembrando que a calculadora indicada é a HP 12C, ok? Sigamos adiante. Planejamento financeiro. Quais são as características profissionais do administrador financeiro? O profissional administrador financeiro, ele precisa ser transparente, ter ética, ter disciplina, ter um comprometimento efetivo, ter uma orientação para resultados positivos, ter disponibilidade para ter resultados positivos, ter inteligência interpessoal, ter a formação de times e equipes, ser motivado, ser assertivo, ter um gerenciamento de tempo, ter proatividade e principalmente inteligência emocional. Todas essas características compõem o profissional administrador financeiro. Mas o que é um planejamento financeiro? Segundo Mandeli, o conceito de planejamento financeiro deve ser fragmentado em planejamento e finanças. Pelo dicionário, planejamento é traçar metas, elaborar planos direcionados a peculiaridades do projeto que se almeja pôr em prática. Já as finanças, pode-se dizer que são um método da administração dos recursos disponíveis, encaixando-se no meio empresarial ou particular, discutindo-se a distribuição e aplicação dos recursos. Ok? Essas são as nossas referências. Caso tenham mais curiosidades sobre o tema, vocês podem visitar o site administradores.com. E, por fim, temos alguma indicação de filmes aqui. Os Delírios de Consumo de Beck Bloom, Lobo de Wall Street. Esse filme é muito bom, filme Fome de Poder, que mostra a evolução do McDonald's, e um filme brasileiro, Até que esse Ócio nos separe. É isso, pessoal, ficamos por aqui e a gente se encontra na próxima aula.